Eu já trabalhei com mais de 200 clientes de edição de vídeo, mas só 13 deles realmente marcaram a minha jornada como editor. Alguns foram incríveis, outros foram caóticos e alguns me ensinaram mais do que qualquer curso que eu poderia ter pago de 10 mil reais. Hoje eu vou ranquear esses 13 clientes aqui, explicar por que cada um deles vai estar na posição que eles vão estar e como eu consegui cada um deles para que você consiga também. Vou primeiro me hidratar, espero que você esteja se hidratando também. Vamos começar com esse jogo. O primeiro eu separei aqui em dois arcos. O arco dos clientes que eu tive que foram mais antigos, que marcaram mais o começo da minha jornada, e aqui clientes mais recentes que eu entrei em contato esse ano, certo? Então, arco 1 e arco 2. Começando com o Ricardo. O Ricardo foi o primeiro cliente de edição de verdade que eu tive que me pagou muito dinheiro. Na verdade, deve ter sido o meu 10º cliente da minha carreira inteira, mas foi o meu primeiro cliente que me fez muito dinheiro. Eu consegui ele através do Upwork, certo? Que é uma plataforma de conseguir clientes gringos. Ele é um cliente gringo, ele morava no Panamá e depois ele começou a operar nos Estados Unidos, mas nós vendíamos edição de Reels, de Shorts, de YouTube Shorts, de TikToks para clientes gringos. Só que uma história interessante sobre esse cliente aqui, que você pode assistir nesse vídeo aqui, que eu vou botar aqui, explicando a minha jornada inteira com ele, é que ele me ensinou toda a estratégia de vendas que eu utilizei em seguida para abrir minha agência, que eu ainda utilizo até hoje em dia. Ele que me ensinou a utilizar e ficar no mercado de shorts e não nos mercados diferentes, tipo YouTube, etc. E foi um dos clientes que até hoje me trouxe a maior quantia de grana de um cliente só. No caso, ele era o cliente, mas como ele era uma agência, meio que a agência tinha vários clientes que me deram muito dinheiro, mas meio que é um cliente só, entendeu? Porque é o Ricardo. Ele deve ter me trazido aí por volta de uns muito dinheiro. Tinha meses, nos primeiros meses que eu já fazia 20k. Logo em seguida eu fui promovido aí a diretor, você tem que escutar aqui a história inteira no vídeo. Mas eu diria que esse cliente não era perfeito. Por quê? Porque era um cliente que não me permitia escalar demais. Eu estava preso no que ele me passava, se eu fosse editor dele da agência, que me trouxe muito dinheiro, mas eu não passava do que ele me passava. Ou eu estava preso ao salário de ser o diretor da agência. Eu não conseguia pegar uma porcentagem de lucro, eu não conseguia nada disso. Então, eu diria que ele foi só um cliente bom. Mas por ele ter me ensinado tanto do mercado, das estratégias de vendas, etc e tal, eu diria que ele vai ficar aqui em ótimo. Mas é um ótimo com raiva, não é um ótimo feliz, não. E uma lição que eu aprendi com o Ricardo para você que é editor é: se você tem uma oportunidade que te permite farmar grana, ou seja, fazer muita grana, utilize essa oportunidade o mais rápido possível. Se for necessário, vira todo dia trabalhando 20 horas por dia, porque essa oportunidade não vai durar para sempre. Isso é uma lição, tá certo? Vamos pro próximo. Alain. Alain foi o primeiro cliente que eu fechei na minha agência de edição de vídeos. Inclusive, esses dias eu postei um vídeo falando sobre as mensagens que eu enviei, e a mensagem que eu enviei para ele, para fechar ele, aparece lá. É um cliente gringo também, é um cliente que faz vídeos de fitness, então de musculação e etc, com ciência por trás. E eu fechei ele inicialmente com um teste mesmo, testando as mensagens, fechei ele na cagada. Ele acabou me trazendo aí, se eu não me engano, foi uns $1.000, $2.000 por aí, nos pacotes que ele fechou comigo. Eu coloco aqui mais por ele ser marcante, porque foi o meu primeiro cliente da minha agência que eu fechei com a estratégia de mensagens que hoje eu ensino na Editify, etc. Então, querendo ou não, ele foi o marco da estratégia de mandar mensagens no Instagram. Mas como o cliente em si não era muito bom, não era muito recorrente, os vídeos demoravam mais do que o normal para fazer, porque eu tinha que transformar o vídeo de YouTube em um vídeo curto, os vídeos eram mais complexos. Então, eu não diria que é bom, mas também não é ruim, eu diria que é ok. E uma lição que eu aprendi com a Alain para você, editor, é o seguinte: resolva um problema consistentemente, e você tá resolvido. Porque pro Alain eu resolvi um problema que nenhum outro editor resolveu, que era pegar os de YouTube dele e transformar em vídeos curtos assistíveis que faziam sentido. Só isso. Nenhum outro editor conseguiu, eu consegui, eu resolvi esse problema para ele por muito tempo. Me fez aí até uns $2.000 na minha jornada com ele. Em seguida, nós temos o Clark, certo? O Clark foi um cliente que eu fechei logo em seguida do Alain. Foi um dos primeiros clientes da minha agência também, lá em 2022. E assim, o projeto foi parecido com o da Alain. Eram os vídeos mais simples de fazer, só legendar, ele não passou muita demanda no final. Mas ele me trouxe algo que nenhum outro cliente me trouxe tanto quanto ele: indicações. Então, como o trabalho era pouco, como não tinha que fazer muita coisa complexa, mas ao mesmo tempo não trouxe muito dinheiro, mas ele trouxe muita indicação, eu colocaria ele aqui como bom. E pra você ter ideia, esse cara me trouxe tanta indicação que depois do vídeo que eu gravei ele por último eu fui ver, e basicamente as indicações dele foram basicamente 30% dos clientes que a gente teve ali. Porque uma indicação indicava a outra, que indicava mais 3, que indicava mais 2 cada um, ia criando essa árvore gigante de indicações. Então ele indicou muito cliente. Quer dizer, ele indicou uns 2 ou 3 só, mas os clientes que ele indicou indicaram cada vez mais e foi criando uma árvore gigante. Então é algo bem interessante. E a lição para você, editor, é a seguinte: seja tão bom no que você está fazendo para o seu cliente que ele não tem escolha a não ser falar para os amigos dele,
trabalharem com você também, que foi o que aconteceu aqui com o Clark. Ele gostou tanto do serviço, do trabalho, da comunicação, que ele só foi passando, porque ele ouviu os amigos dele falar, não tem editor bom, ele passava, aqui meu editor bom. Fica aí com ele. Então tá aí uma lição pra você. Agora nós temos o Todesco. Esse cliente aqui, dessa lista inteira, tem 2 clientes que ainda estão comigo. Esse aqui é um deles, que é o Todesco. Aliás, alguns nomes desse vídeo são falsos, certo? Porque o cliente ou tem um nome que ia identificar ele imediatamente e a gente não pode por causa de contrato e tal, ou porque eu não quero que você vá atrás dele e seja um babaca. Mas então o Todesco, ele tá comigo até hoje e sinceramente é um cliente que ele tá no vídeo de clientes que eu fechei mostrando as minhas mensagens. Ele tá comigo até hoje, desde 2022. E tudo que a gente faz, desde o dia em que eu fechei ele me manda o link do Drive de um cliente, eu mando esse link do Drive pro editor, o editor me manda o vídeo editado e eu mando pra ele o link editado e tá resolvido. E ele me paga no fim de cada mês. Literalmente o trabalho mais fácil de todos. Tá comigo até hoje, me dá uma boa renda passiva entre aspas, né? Eu só tenho que gastar tipo moda por semana com isso aqui. Então eu diria que é o cliente perfeito. Porque eu não tenho que fazer nada, só passar pro editor, ele resolve e tal. E a gente ainda tem expectativa de continuar com ele por mais tempo. Então, uma dica para você ter o seu próprio Todd é a seguinte. Junta as dicas anteriores aqui, resolve o problema do cara muito, muito bem. Depois você acha alguém que resolve o problema dele tão bem quanto você, mas que aceita ser pago menos do que você. Passa para ele por um valor menor, então digamos que o cliente paga aqui R$200, ou seja lá quanto for em dólar. E o cara aqui aceita ser pago, tipo, 25, 50, 100, 150, quanto for. Passa tudo para ele, você vai fazer grana sem fazer nada. E, é claro, seja transparente com ele. Foi um cliente que eu sempre fui transparente. Tipo, hoje eu não consigo, hoje eu não tô podendo, hoje eu consigo, etc e tal. Ele nunca ficava na expectativa e eu não entregava. Então, isso é uma dica para você. Próximo cliente, Radar. O Radar foi um cliente que é um pouco complicado. É uma história complicada. Por quê? Na teoria, no papel, é um cliente muito, muito bom. Para a maioria dos editores, para a maioria das pessoas, inclusive. Por quê? Ele só queria que você legendasse os vídeos em inglês, tinha que ter a gramática perfeita, absolutamente perfeita. Colocasse um zoom ou outro, um emoji ou outro, era uma edição muito, muito simples. Só que aqui entram 2 fatores. Primeiro, ele queria alguém que ficasse full time só para ele, então basicamente o dia inteiro só falando com ele todos os dias entregando esses vídeos. E segundo, ele é um pouquinho babaca, mesmo que ele seja gringo. Eu já falei nesse vídeo aqui 7 coisas que ninguém te fala sobre gringos, que os gringos são mais secos e diretos, mas existe seco e direto e existe babaca. Certo? Ele era babaca. Então, por mais que ele pagasse muito, tipo uns $3.000 por mês aí pra fazer pouquinha coisa, acabou que não valia a pena. Em nenhuma situação. Nunca achei alguém bom pra terceirizar também, então eu acabei jogando esse cliente pra um brother meu. Hoje ele tá editando com ele lá, bem tranquilo, ganhando uns R$6.000 pra legendar uns vídeos. Então, assim, pra maioria das pessoas seria um cliente perfeito, certo? Você fica aí com ele, ganha 15k por mês, né? O nosso contrato era de $2-3 mil. Ganha uns 15k, 10k por mês pra só legendar um vídeo, perfeito. Mas aí, se você quer escalar, quer pegar mais clientes pra ter um potencial de renda maior, quer trabalhar com uma coisa ou outra, quer ter tempo livre, quer ter uma mente mais sã, eu diria que ele é um cliente ruim. Pelo menos na minha situação. Na de você, talvez seja perfeito. E uma coisa que eu aprendi com o Radar é o seguinte. Por mais que o trabalho pareça perfeito no papel, você tem que tomar cuidado. Então, não assine um contrato muito longo, nem assine contratos antes de testar o trampo e ver se realmente vale a pena. Porque você pode ser muito bem pago e é uma bosta. Você sofre mais do que se você não estivesse fazendo e você podia estar indo atrás de um cliente melhor ainda, vai pagar mais ainda com menos trabalho se você só saísse do conforto de estar com um cliente que paga bem no papel por um trabalho fácil. Entendeu o que eu quero dizer? Quase terminando aqui o arco 1, certo? Nós temos o William, que tem uma lição muito interessante pra vocês. Eu diria que o William... eu esqueci de falar, inclusive, como que eu consegui cada cliente, né? Eu tô bobeando aqui. Bom, esse aqui foi mensagem, tá no vídeo de mensagens. Esse aqui foi mensagem, tá no vídeo de mensagens. Esse aqui foi mensagem, tá no vídeo de mensagens. Esse aqui, eu tinha criado o site da minha agência, né? A Connect. E eu coloquei o nosso WhatsApp lá, o nosso portfólio. E mais ou menos uma semana depois, 2 semanas depois, logo em janeiro, no começo de janeiro, eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, tô precisando de uma edição aqui, você edita? Falei, edito. Aí a gente começou indo. Imediatamente. Eu falei, edito, ele já mandou, já pagou, já fiz, resolvido. E foi mais ou menos assim. Então, foi sorte. Foi realmente sorte. Foi na cagada mesmo. Agora temos o William, e aqui tá uma lição interessante para você, editor, certo? O William foi uma indicação do Clark, se eu não me engano, e ele pagava muito bem por mês. Foi um dos primeiros clientes que a gente fechou, que era um pacote fixo mensal, não era um pacote por quantia de vídeos, assim, por mês. A gente fazia 2 vídeos por dia para ele, um em inglês e um em espanhol. Ele era dos Estados Unidos, mas ele falava espanhol, né, da comunidade latino-americana. Então a gente fazia nas 2 línguas para ele, porque a gente é brasileiro, a gente consegue dar um jeito. E ele pagava, eu acho que era $1.500 por mês nesse pacote. Era alguma coisa assim. E eram vídeos literalmente só legendar também, colocar uma inserção ou outra e um título e tava resolvido. Só que
o que me deixa puto com esse cliente aqui, é uma lição que eu quero que você aprenda também, e porque eu vou colocar ele aqui em bosta, é porque ele demitiu a gente quando a gente foi editar um podcast pra ele. Primeiro, a gente nunca tinha editado podcast. Segundo, ele mandou do nada, com um prazo urgente, na mesma semana que eu ia viajar e os editores iam estar ocupados. Então só tinha uma pessoa para resolver o vídeo, e foi uma pessoa que fez com pressa. Ele fez com pressa porque na minha cidade, lá de Lajeado, tava tendo enchentes na época, e a casa desse editor era mais afastada da cidade e caiu a luz. Então ele foi na casa da tia dele, se eu não me engano. E ele não conseguiu levar o setup dele. Então antes de viajar, eu ia viajar nesse dia, eu entreguei o meu PC para ele, na casa da tia dele. Ele editou na casa da tia dele com o PC dele, esse podcast com pressa, e aí o nome do cliente estava escrito errado. Ele tem um sobrenome bem específico, que se você escrever errado parece pênis, mas não é. A gente não escreveu isso, infelizmente. Mas o editor escreveu o nome dele errado no começo, em um gráficozinho que aparece o nome do host do podcast, né, de quem tá falando. E ele falou assim, guys, não dá mais pra trabalhar com isso. Vocês fizeram merda, eu vou achar outro editor. Então, por causa de um errinho idiota, ele demitiu a gente depois de muitos meses de trabalho bem feito. Foda-se você, William. Cliente bosta. E por fim, nós temos aqui o Yarek, que foi uma indicação de uma indicação de uma indicação do Clark, certo? Inclusive, eu acho que o William indicou um cara, que indicou um cara, que indicou esse Yarek aqui. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu não lembro da ordem, mais ou menos. Que é interessante, porque ele é literalmente um bilionário, com um B, certo? O Yarek tem um patrimônio de bilhões. Não sei se ele é herdeiro, não sei se ele conseguiu sozinho, mas ele é um velho podre de rico. E ele queria que eu fizesse uns vídeos onde eu junto as fotos dele, fotos que ele tem que ele tira todo dia de viagem e tal, com um áudio inspirador dele. Então ele falava, você não pode trabalhar todos os dias sem fazer o que ama, porque isso não vai te trazer sucesso. Daí eu tinha que sincronizar com a legenda, botar um destaque no texto, botar uma música e estava pronto. Ele pagava o mesmo preço que todo mundo dessa lista, de 18 a 25 dólares por vídeo. E aqui, ele me ensinou uma lição muito importante que está comigo até hoje, que é a seguinte. Você não precisa de qualidade para pegar visualizações, porque os vídeos dele eram uma bosta gigante. Ele pegava 10 milhões, 8 milhões, 1 milhão, 2 milhões de visualizações no TikTok, no Insta. Então assim, eu fiquei, o que eu tô fazendo da minha vida? E, enfim, depois eu parei de trabalhar com ele porque ele começou a querer coisa demais nos vídeos, queria que a gente começasse a usar a voz de aí não sei o que lá, não tava valendo o preço, ele queria diminuir o preço por vídeo. Acabei tirando ele também porque não valia a pena o esforço pelo que ele queria. Precisava de muita comunicação com ele também, não valia a pena ficar conversando com ele. Eu queria alguém que só resolvesse, tipo, todo isso aqui. Então, não foi nem planejado, não tenho roteiro para esse vídeo, mas a gente conseguiu ter um cliente em cada lugar, o que é interessante. Do Arco 1, pelo menos. Eu achei que estaria mais distribuído pro meio aqui, mas não tá tão ruim. Na real, eu não lembro o que fez exatamente ele ficar tão baixo, mas eu diria até que essa ordem aqui faz mais sentido, certo? Porque eu demiti ele porque ele tava enchendo muito o saco no Whats, queria conversar demais, e ele queria muita coisa nos vídeos sem pagar mais, queria diminuir o preço, e queria que eu escrevesse alguns vídeos também, lembrei disso, queria que eu colocasse as legendas em polonês, porque é a língua principal dele. Esse aqui só foi babaca mesmo, demitiu a gente porque a gente errou o nome, tipo, mano, essa ordem tá melhor. Enfim, vamos pro arco 2 aqui. Então, essa daqui é a lista do arco 1, os clientes que mais me marcaram, metade deles. Em seguida, eu vou postar o vídeo com o arco 2, então vai lá assistir, pra você ver o que aconteceu com esses clientes aqui, porque, nossa, é um mais bizarro que o outro, cara. Só deu merda, literalmente só deu merda. Cada um desses vai mais pra bosta do que o outro. Então se você quer assistir, clica no meu canal e assiste o próximo vídeo.